Você já parou para pensar que está muito próximo dos vestibulares e que talvez não dê tempo? Você já parou para pensar que, nossa, tá faltando eletrodinâmica, tá faltando magnetismo, tá faltando fatoração, tá faltando equação, tá faltando um monte de coisa e não vai dar tempo? Galera, muitos desses pensamentos somos nós mesmos que colocamos na nossa cabeça. A gente pensa o seguinte: acabou, não dá mais tempo, o Enem tá próximo, o IME tá próximo, o ITA tá próximo, e agora? Vou deixar pro ano que vem. Gente, isso não pode ser mais do que errado. E eu hoje, engenheiro formado pelo ITA, que já passou por esses pensamentos, já passou por esses medos, vou te passar algumas ideias que você pode usar para vencer isso. Porque, galera, dá tempo sim, dá muito tempo inclusive. Vamos lá. Iniciando uma história aqui. Quando eu estava na minha preparação para o ITA, chegou um momento em que praticamente eu passei. Faltaram, se não me engano, 3 questões objetivas, na época era diferente do que é hoje, ou uma dissertativa, ou um pouquinho de uma redação. E galera, o que aconteceu? Vocês imaginam se alguma dessas questões que eu errei, eu não tivesse errado na hora da prova? Ou mesmo se eu tivesse estudado algumas coisas a mais e algumas matérias que eu tinha medo, se eu tivesse estudado, e aí eu podia ter acertado alguma questão? Olha a diferença que isso faria. Pensem agora em vocês. Às vezes você tem medo de eletrodinâmica. Só que você ainda tem tempo para o vestibular. Não abandona. Já pensou se você consegue nesse tempo? Você está desanimado, mas aí você consegue aprender eletrodinâmica. E talvez seja essa matéria que faltava para você. Já pensou se a questão que você antes perderia de elerodinâmica, agora você acerta? Entendem que tem tempo ainda para o vestibular, não está perdido. E mesmo que você ache que está perdido, o que você faria de melhor com esse tempo? Você simplesmente falaria: ah, não, deixa para o ano que vem? Tudo bem, mesmo que você deixe para o ano que vem, você concorda que esses meses que faltam, se você estudasse, você estaria melhor ainda para o ano que vem? Então, não existe um motivo que faça você simplesmente abandonar o que falta agora. Outro ponto, por exemplo, mesmo que esteja difícil para passar, se você estudar agora nesse período, você concorda que você vai chegar melhor nas provas? E provavelmente você vai melhor, e isso vai te motivar para o ano que vem. Então, não tem um motivo para você simplesmente acabar o ano e falar: acabou, não vai dar mais certo e tudo mais. Porque quem mente isso para nós somos nós mesmos. Geralmente não é o coordenador, não é o professor, não é o amigo que fala isso pra gente. Somos nós. Nós que quando vamos estudar, falamos: nossa, agora já era. Não tem como aprender isso daqui, essa matéria é muito difícil. Mas na verdade, gente, dá tempo. E aí existe até um conceito que fala assim, que você às vezes vê um assunto e galera, às vezes a curva para você aprender aquele assunto no início é muito gigantesca, mas uma vez que você rompe essa curva, galera, você já começa a sentir melhor que você já está aprendendo as coisas, entendem? Outra coisa, por exemplo, um outro exemplo. Quando eu estava no ITA, algumas matérias eu tinha mais dificuldade do que as outras. E isso vale também aplicando para você para o cursinho. Então, às vezes você acha mais difícil eletrodinâmica do que acha difícil dinâmica. E no ITA não era diferente para mim. Só que o que eu fazia? Eu postergava algumas coisas. Então eu via, por exemplo, uma matéria de estruturas, ao invés de eu falar assim, não sei, mas sou capaz de aprender e eu vou conseguir aprender isso em um mês, eu falava assim, tá, tem 4 semanas. Aí eu pegava a primeira semana e eu falava assim, ah não, tem laboratório de física, tem não sei o que de computação, eu vou fazer isso daqui porque eu me garanto. Aí eu ia lá, jogava fora uma semana inteira que eu podia ter estudado estruturas. Aí beleza. Chegava na semana seguinte, eu ficava arrumando uma desculpa. Ah, não, não vou estudar porque eu vou fazer coisa de estatística, vou fazer coisa de matemática. E percebem que são sempre desculpas. Porque sim, eu tinha coisas para fazer no ITA nessas semanas assim. Mas concordam que eu teria sim um tempo ali de ter feito a matéria de estruturas? O que eu fazia? Mais uma semana jogada fora. Chegava na semana seguinte. O que eu fazia? Ah, não. Agora o desespero já, né? Todo mundo comentando de prova, falando ali que a prova ia ser na outra semana. Eu ficava mais desesperado. Então eu começava a estudar. Quando eu começava a estudar, gente, dava um desânimo. Eu olhava e falava assim: nossa, não vou aprender isso aqui. Não dá tempo. Tem só mais 2 semanas. Mas eu persistia. E aí eu estudava, mas com desânimo, com tristeza, preocupado.
Uma semana. Só que aí no final dessa uma semana eu começava a perceber que eu já estava entendendo algumas coisas. Eu chegava na semana última e eu continuava estudando e eu percebia que eu entendia mais. Só que ao mesmo tempo dava um desespero, porque à medida que eu aprendia mais, eu entendia que eu estava aprendendo mais, eu via que estava com menos tempo. E aí eu pensava e falava assim: por que que eu não peguei aquelas 2 semanas que eu joguei fora e não estudei? Porque eu teria aprendido essa matéria. Entendem? E aí sim, graças a Deus ia bem nas provas e tudo mais, mas eu saía com isso na cabeça e falava, gente, se eu tivesse estudado essas 2 semanas, eu teria ficado uma vida mais tranquila, sairia muito melhor na prova e mais tranquilo. Entendem a ideia? Mesma coisa para você. A gente está próximo agora dos vestibulares, mas galera, isso não leva você que ainda está preocupado, que tem medo de algumas matérias, a desistir. Isso tem que levar você a persistir, a melhorar. Porque, gente, olha a sensação boa se você tiver uma matéria que você simplesmente desistiu, mas você pegar para estudar e você aprender um pouco. Talvez você chegue na prova e você consiga fazer aquela questão que você já achava que não saberia, entende? Então, o meu objetivo é motivar você a partir de alguns exemplos que dá certo, gente. É bom persistir no estudo, entendem? É bom que você não jogue matérias fora. É claro que a gente sabe que na preparação não dá tempo de fazer tudo. Eu não estou falando aqui que você vai, se você deixou alguma coisa ali pelo caminho, tá errado. Não, eu também fiz isso. E graças a Deus passei. É claro que vai tentando eliminar tudo, né? Tentar aprender tudo. Mas o que eu tô querendo focar é em você que está pensando em simplesmente desistir, em não estudar mais nada. Gente, não é assim. E muita gente, para minha felicidade, comentou no outro vídeo falando quanto que motivou essa fala. Por isso que eu resolvi gravar um vídeo maior, para falar para vocês, gente, isso, para dar esses exemplos. Então, galera, bora lá, persistam, para a gente poder comemorar essa aprovação de vocês, beleza? Galera, se esse vídeo te ajudou, manda para alguém. Dê um like se você gostou e até o próximo.